Oi, oi! Seja bem-vindo ao devocional de número 2 dessa nossa sequência aqui de devocionais sobre rotinas para guardar o nosso coração. A base de tudo que eu estou explicando aqui para você está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que ele diz o seguinte: sobre tudo, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, tá? E aí, a partir desse versículo, eu decidi explicar para você na prática como que você vai fazer para guardar o seu coração? Porque na teoria parece que é algo, né, muito distante, mas o que significa guardar o coração? Então ontem a gente já viu a primeira rotina e hoje a gente vai ver a segunda rotina que está baseada lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. E antes de eu esmiuçar, aprofundar mais nesse versículo de Mateus, eu quero lembrar para você que caso você não seja inscrita, aqui no nosso canal do YouTube, já faz a sua inscrição. Por favor, deixa também o seu like aqui nesse vídeo para que ele consiga alcançar mais pessoas, alcançar mais mulheres que precisam aprender na prática como guardar o seu coração, tá bom? Então vamos lá, quero ler com você Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Ele diz o seguinte: os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, a segunda rotina para cuidar bem do seu coração é filtrar aquilo que você ouve e o que você lê. Isso, gente, parece algo bobo, mas é muito importante. Por quê? Aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos está alimentando a nossa mente e o nosso coração. Se nós queremos guardar o nosso coração, nós precisamos ser boas curadoras. Como assim, Pri? Escolher bem aquilo que tem acesso. Eu e você, nós precisamos ser mais criteriosas com aquilo que nós consumimos. A Bíblia, por exemplo, vai falar para a gente, através do apóstolo Paulo, tanto em Colossenses como em Filipenses, que a gente tem que focar, alimentar a nossa mente, colocar os nossos olhos nas coisas do alto. Paulo ele vai falar lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é bom, tudo que é amável, de boa fama, tudo que louva a Deus, tudo aquilo que exala virtude. Então, a própria palavra de Deus fala que a gente tem que ter um filtro. Você não pode deixar todo tipo de conteúdo, todo tipo de coisa entrar no seu coração. Às vezes a gente pensa assim, mas é só uma música. Mas é só um filme. Mas é só um livro. E de pouquinho em pouquinho, ideias pecaminosas, ideias que não vêm do coração de Deus, vão entrando na nossa mente, entrando no nosso coração. E a minha pergunta é, aonde você tem colocado o seu foco? Porque sim, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos está alimentando o nosso coração, que é de onde procedem as saídas da vida, ou seja, está decidindo, definindo o nosso futuro. Pensa comigo o seguinte, se eu só escuto e eu só vejo más notícias e coisas que não edificam a minha vida, dia após dia eu estou enfraquecendo meu coração e abrindo brecha para que os ataques de Satanás tenham efeito. Um outro lugar que a gente não presta muita atenção e que nós consumimos em larga escala, porque foi feito para isso, são as redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, todos esses lugares. E muitas vezes, como os vídeos são rápidos, né? A maior parte do conteúdo é em vídeo, como eles são rápidos, a gente nem percebe que está ali zapeando naquela tela. Então, nós precisamos ser muito cuidadosas. Porque isso está alimentando o nosso cérebro, está forjando o nosso coração. E se o nosso coração está sendo formado de uma maneira errada, ele é como uma bússola, certo? Que vai guiar a nossa vida. Se o meu coração está sendo formado de uma forma errada, os meus passos, a minha direção, a minha orientação vão ser feitos de forma errada, vão estar desequilibrados, vão estar alimentados por essas fontes. E, como eu acabei de falar, Satanás vai ter ainda mais brecha para entrar no nosso coração. Por quê? Um coração, assim como uma pessoa mal alimentada, ela fica enfraquecida. O que acontece com o nosso sistema imunológico? Se a gente não se alimentar bem, se a gente não comer frutas, verduras, se a gente não tiver os sais minerais, as vitaminas
que nós precisamos ingerir, o nosso corpo vai ficando fraco e vai ficando suscetível a doenças. Assim também acontece com o nosso coração. Se a gente só alimenta o nosso coração, os nossos olhos e os nossos ouvidos com comida pronta, né, entre aspas, fast food, com comidas que são hipercalóricas e que satisfazem ali os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas que não tem conteúdo de verdade, o nosso coração vai ficar fraco. E outra forma também que a gente pode observar esse versículo, outro ângulo que a gente pode olhar para ele, é pensando sobre a nossa visão. Há pessoas que estão com os olhos do coração presos ao passado e vivem mergulhadas na dor. O versículo diz que se os nossos olhos forem maus, tudo na nossa vida vai ser mal. Então, se o meu olho está focado na dor, se os meus olhos estão, a minha visão está voltada para a dor, ou voltada para a ansiedade, ou voltada para algo que não agrada a Deus, é isso que eu vou viver, é isso que vai tomar o foco da minha vida. Então, nós precisamos liberar os nossos olhos. A gente nem pode estar, lá no futuro sem Deus, na ansiedade, e nem no passado focado em dor. E Pri, o que eu devo colocar então diante dos meus olhos? Nós precisamos colocar a eternidade. A gente precisa colocar as boas notícias que a Bíblia proclama para aqueles que se comprometem com Jesus e com o seu reino. Você precisa alimentar o seu coração com as promessas, com os princípios, com o mandamento de Deus. Ocupe o seu coração com o que alegra o coração de Deus e se torne uma mulher cada vez mais forte no seu espírito, na sua alma e, consequentemente, no seu corpo. Pri, como que eu vou fazer na prática? Simples, selecione. Algumas coisas você não precisa selecionar, né? Existem coisas que você pode fazer sem moderação. Como assim, Pri? Vitamina BO, que é Bíblia e oração. Não existe contraindicação para você encher a sua mente com a palavra. Agora, por favor, não fica fazendo da Bíblia uma caixinha de promessas, lendo só o que você gosta. Mergulha na Bíblia de verdade. Olha quantos ensinamentos a gente conseguiu aprender aqui juntas com apenas 2 versículos da Bíblia. Então, é isso que você precisa fazer. E meditando e aprofundando na palavra de Deus. Pri, não sei como fazer isso na prática. Fica comigo, continua aqui, porque é exatamente esse meu papel aqui, nas redes sociais. Eu quero te ajudar a ter uma comunhão mais profunda com Deus, a entender a Bíblia, a ter uma vida com Deus mais profunda e mais frutífera. Então, como fazer na prática? Primeira coisa, vitamina BO, Bíblia e oração. Você também precisa ler bons livros. Eu estou sempre compartilhando lá no meu perfil os livros que eu leio, os livros que eu indico para você ler, tá bom? Selecione também as músicas que você escuta. Ai, Pri, vou radicalizar, vou ouvir só tal cantor. Não é isso. É você ter consciência, você para, escuta a letra, a quem é que essa pessoa está louvando, para quem é que ela compôs essa música, tá? Então, a gente filtra os livros que nós lemos, as músicas que nós ouvimos, os filmes, as redes sociais. Quem é que você segue nas suas redes sociais? Essas pessoas alimentam bem o seu coração ou fazem você ficar ansiosa? Fazem você desejar algo que não é da vontade de Deus? Outra coisa, selecione também os seus amigos, ande com pessoas que amam a Deus e a eternidade. Eu vou falar mais sobre essa questão da amizade num devocional que a gente vai ter um pouquinho mais à frente, tá? Fica tranquilo que eu vou falar especificamente sobre isso. E para finalizar, algo muito importante. Somente você é responsável por filtrar o que você vê e o que você ouve. Eu tô aqui te dando todas as dicas, abrindo meu coração, compartilhando com você, mas só quem pode guardar o seu coração é você mesmo. Então, seja diligente em guardar, em proteger o seu coração, em não colocar diante dos seus olhos e dos seus ouvidos coisas que vão te ferir, coisas que vão adoecer o seu coração, tá bom? E esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que tenha te ajudado a refletir, a despertar. E eu tenho um desafio para você prático, tá? Vai lá na sua rede social e começa a filtrar. Faz uma faxina, virtual. Começa a filtrar quem você está seguindo, quais são as coisas que você assiste. Dá uma olhada nos livros que você selecionou aí para ler.
Faz uma faxina com essa ótica. Os meus olhos precisam estar focados na eternidade, tá bom? E se esse devocional te abençoou, por favor, compartilhe ele com suas amigas. Deixa aqui o seu comentário do que você achou desse ponto de vista aqui que eu compartilhei com você. Eu amo ler as opiniões, as ideias de vocês, tá bom? Lembra de curtir esse vídeo. E amanhã, dia 3, a gente vai voltar com mais um devocional que vai ser sobre reclamação e murmuração. Prepara que amanhã vai ser muito bom o nosso devocional, tá bom? Beijo e Deus abençoe o seu dia.